Oi, pessoal, tudo bom? Tô de volta, graça e paz. E a gente continua falando sobre mergulho fundo no Espírito Santo de Deus. E dentro desse assunto, a gente vai falar sobre o relacionamento de Jesus Cristo com o Espírito Santo. Ficou curioso? Então fica ligado e vem com a gente. Oi, pessoal, tudo bom? Então, a gente começa falando agora sobre o relacionamento de Jesus Cristo, Filho de Deus, com o Espírito Santo, né? A gente já falou sobre o relacionamento de Deus com o Espírito Santo, falamos a respeito das nomenclaturas e a gente continua falando das nomenclaturas, mas num relacionamento Jesus e Espírito Santo. Lembrando que a mesma pessoa, a Trindade divina, e que se divide em três personalidades diferentes, né? O Espírito de Cristo, né? Ele também é o Espírito Santo de Deus, que também é o Espírito de Deus. Quando os profetas eles começaram a declarar a vinda de Cristo ao mundo, eles viam este momento da vida de Cristo com muitos, né? Viam esse momento como a vinda de Cristo como um ser, um rei que viria dominar a terra, que viria reinar, que seria o rei de Israel, como um rei terreno, né? Os olhos das pessoas enxergavam Cristo como um rei terreno que viria para cá para governar. No entanto, o que acontece? A palavra de Deus lá em Gênesis fala que viria um para pisar a cabeça da serpente, do escorpião, né? Mas quando a gente chega em Êxodo, a saída do povo do Egito, que Deus manda que o povo mate o cordeiro cevado e que marque os umbrais das portas com o sangue de Cristo, ali ele já estava falando, né, a respeito do sacrifício da ovelha. Quem é a ovelha? A palavra de Deus diz que Jesus veio como cordeiro, como sacrifício vivo, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas as pessoas entendiam que esse rei viria coberto de ouro, de riqueza, de poderes, e ele veio um Cristo que não tinha nem aonde nascer, ficou numa estebaria, o seu berço foi uma manjedoura, e ele veio simples, né? A palavra de Deus diz que ele não tinha beleza, que ele não era bonito, e as riquezas que lhe foram oferecidas terrenas foram os 3 magos que vieram, ofereceram seus presentes, mas seus pais não tinham posse, então assim, ele era na terra um homem despido de toda a sua glória, né? E o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé, ele veio inspirando os profetas, falando, né, relatando a vinda desse Cristo. Então, antes de Jesus vir, o Espírito Santo de Deus já relata, já vai inspirando, falando, né, como eu falei no Êxodo, na saída do povo do Egito, fazendo representações da vinda do Cristo. Isaías fala muito sobre a vinda do Messias prometido. E 2 Pedro 1:21 fala assim que eles eram inspirados pelo Espírito Santo. Ele relata que não era uma coisa de homens, não é assim que os homens falaram que Jesus Cristo viria, não. Era inspirado não por homens, mas pelo Espírito Santo de Deus, né? E então, lá em 1 Pedro 1, de 10 a 11, fala que da qual salvação inquiriram os profetas que profetizaram da graça, indagando
qual seria o tempo ou a ocasião que o Espírito de Deus que estava neles indicava, né, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente o sofrimento de Cristo, haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Olha só. Então, o que 1 Pedro 1, de 10 a 11 está falando? Que os profetas lá no início, eles já vinham falando, né, sobre a vinda de Cristo, sobre o sofrimento que Jesus passaria, a morte pela minha salvação, pela sua salvação, a nossa cura, e que depois ainda viria o Espírito de Cristo, né, para testificar essa obra, né? Então, a obra do Espírito Santo é exaltar Jesus Cristo, o Senhor, e a obra que ele fez, né? E testificar essa obra através do quê? Né? Através da morte e ressurreição de Cristo. Lá em João 15, 26, ele fala assim: ele testificará em mim. Então, esse Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus fala que já estava sobre a vida de Jesus Cristo, que Jesus Cristo foi completamente cheio desse Espírito, ele veio para trazer convencimento do que Jesus Cristo estava fazendo. Vamos falar assim, para ficar claro. O homem pecou e destituído estava da glória de Deus, né? Então, todo o ser humano nasce já em pecado. Nós não somos merecedores da graça, da misericórdia, da salvação. Nós não somos merecedores. Então, Deus arquitetou o seu plano de mandar Jesus Cristo para morrer numa cruz para salvar a mim e a você. Mas quem nos convence disso é o Espírito de Jesus Cristo. Consegue entender? Eu tô conseguindo passar isso para vocês? Então ele não veio para reinar um reino terreno. Ele veio para transformar e resgatar as almas cativas, para me salvar, para te salvar, para pagar o preço de sangue por mim e por você. Então, quando nós somos envolvidos pelo Espírito Santo, né? Como a gente falou no vídeo passado, como Maria foi envolvida. Quando Maria foi envolvida pelo Espírito Santo de Deus, ela foi agraciada e carregou em seu ventre Jesus Cristo. Quando nós somos envolvidos por esse Espírito, nós somos agraciados e carregamos ele no nosso coração, né? Ele opera através de Jesus Cristo em nossas vidas, né? Então, o Espírito Santo, ele opera em nós para que possamos proclamar a palavra que é Jesus, que é o Verbo vivo, né? Que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando a Bíblia se refere a esse Espírito, o Espírito de Jesus Cristo, ela está se referindo à proclamação, ao convencimento, à fortificação dessa palavra em nossa vida, do sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós, né? E continuando, como a gente sempre fala, né? É mais uma coisa para incluir em nossas orações, pedir que o Espírito de Jesus Cristo traga para nós o convencimento da palavra, o entendimento da palavra, que é o próprio Cristo Cordeiro, que foi morto, mas reviveu, né? Ressuscitou por mim e por você. Então, pensa nisso. Peça ao Espírito de Cristo que te envolva.